Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e Olá! Hoje tradição. a Rota do Turismo Apoio está cultural, recebendo em seus estúdios Rotary Vilmara Clube de Ribeirão Meloni, Preto, ela que é Califórnia. Associação de neuropsicanalista e Comunicação do também uma Turismo das Brasileiro. conselheiras da Com Associação Tour de Comunicação do Sertãozinho Turismo e Brasileiro. Grupo Mulheres do Em Brasil. 2025, junto com a Fique ligado associação, na próxima realizou atração. um trabalho de saúde mental com o tema Saúde Mental Importa. E hoje nós estamos fazendo uma análise de como foi esse trabalho na sua visão, o que pode ser melhorado e quais os desafios de hoje em diante. Vilmara, prazer recebê-la aqui nos estúdios. Como que você faz uma análise do Saúde Mental Importa? Olá, boa tarde, muito bom estar aqui, né? E o que falar, né, do Saúde Mental Importa, um projeto muito interessante, né, essencial, porque a saúde mental é essencial, e a gente, voltando lá um pouquinho atrás, né, na pandemia, enfim, pós-pandemia, a saúde mental de todos, realmente, ela decaiu muito, né, bastante. E poucas pessoas deram a devida atenção a isso. Então, quando nós chegamos, né, no projeto, e vimos realmente o tanto de mulheres, né, que se beneficiaram e que precisavam realmente desse momento, né, de tirar esse momento para falar somente de saúde mental, de saúde espiritual, de saúde financeira, enfim, de todas as saúdes ali, né, a gente viu o quanto realmente era necessário, né? A gente pensava que realmente era, mas a gente viu quão maior era essa necessidade. Então, esse projeto, ele realmente chegou na hora certa e fez algo maravilhoso na vida de cada participante ali. O que a gente percebe também, Vilmara, é que as pessoas, mesmo estando ali, algumas não aproveitam a oportunidade, porque elas acham que não estão doentes. E aí que a gente começa a perceber, seria uma forma dela estar tentando burlar a sua necessidade de cuidar da sua saúde mental? Com certeza, né? Infelizmente, quando a gente fala em saúde mental, ainda hoje existe um tabu, né? Quando a gente fala, vai procurar fazer uma terapia, cuidar da sua mente, as pessoas entendem que a gente está falando, assim, você é doente, vai se tratar, algo assim, né? Então, a gente tem que entender que doença mental é diferente de saúde mental. A saúde mental é algo, realmente é saúde, né? É cuidar, é olhar para dentro, é olhar para o eu, mergulhar na sua essência, trabalhar todas as suas questões, todos os seus traumas, né? Nós, enquanto seres humanos, nós somos razão e emoção, porém, o que realmente manda na nossa vida é o emocional, é a emoção. Né? Então, como eu nasci, como eu cresci, como eu estou vivendo, quais são as dificuldades, os desafios que eu tenho enfrentado e que muitas vezes eu não quero olhar para aquilo para poder trabalhar, para poder melhorar, né, para poder me desenvolver de uma maneira muito boa, né, melhorada. Então, o autoconhecimento é o que transforma vidas. E muitas vezes a gente fala, vai fazer uma terapia, a pessoa Blinda, acha ruim, automaticamente ela se né? blinda, né? Sim, então ela acha ruim, não, eu não sou doido, eu não vou fazer terapia porque terapia é para doido. Então, a terapia é para que você não fique doido, olha que diferença, né? Então, nós precisamos sim cuidar dessa saúde mental, dessa saúde emocional, enfim, todas as saúdes, né? Mas lembrando que tudo começa na mente. Como é que está a sua mente? Né? A depender de como funciona a nossa mente, o meu corpo, o nosso corpo vai funcionar da mesma maneira. Então, tem um ditado antigo que diz, né, mente sã, corpo são. É exatamente isso. Então, se a minha mente está boa, tranquila, equilibrada, saudável, o meu corpo também vai estar. Agora, se a minha mente não, ela está cheia de problemas, ela está muito no passado, ela está cheia de traumas não resolvidos, não trabalhados, o meu corpo também vai desenvolver vários problemas, várias doenças, é aí onde entra no psicossomático.
Ilmara, nunca o mundo falou tanto de saúde mental. A cada bate-papo, e agora nós estamos vivenciando o Janeiro Branco. E muitas vezes, mesmo se falando, a gente percebe que as pessoas, elas deixam passar. Elas não ouvem, elas escutam, mas elas não entendem. Como que a gente pode estar trabalhando essa emoção? Eu diria o contrário, eu diria até que elas ouvem, mas não escutam realmente, né? Então, assim, eu ouvi dizer, ouvi falar, mas não deixa aquilo entrar realmente para dentro, para internalizar e trabalhar. E nós estamos no Janeiro Branco. O que que é esse Janeiro Branco? Olha como é maravilhoso, né? A gente tem várias cores aí durante todo o ano, todos os meses, uma cor diferente. E o Janeiro Branco vem realmente para transformar vidas, né? Então, o ano muda, a vida muda, as coisas mudam, mas só se eu mudar primeiro, senão vai continuar a mesma coisa. A virada de ano não traz mudança para ninguém se a gente não olhar para nós mesmos e olhar para, vamos fazer uma retrospectiva da minha vida. Como é que foi o ano passado? Como é que tem sido todos esses anos passados? Eu continuo igual? Porque senão a gente vai só, né? Igual o ratinho lá, o hamster na rodinha, só rodando, 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 igual, sem mudança nenhuma. Então a mudança acontece, a transformação acontece, a renovação acontece quando eu olho para dentro de mim, entendo o que é que está acontecendo comigo, e isso é autoconhecimento. Sem autoconhecimento, eu nunca vou me entender, não tem como. Então, é um mergulho profundo na nossa essência, entender aí os porquês, né, as dúvidas. Todos nós temos dúvidas, temos questionamentos, temos traumas, temos vivências, cada um tem a sua história, e precisa ser olhada para ela de frente, para poder resolver cada assunto a sua maneira, da melhor maneira. E o Janeiro Branco, ele vem para isso. Ele é o quê? É como se fosse, e eu digo que ele realmente é, né? Uma folha em branco, um caderno em branco, um livro em branco, onde a gente vai reescrever a nossa história, só que de uma maneira melhor, né? Uma maneira melhorada, modificada do que a do ano passado a dos outros anos. Então, todo janeiro a gente tem essa oportunidade. Aliás, a gente tem essa oportunidade todos os dias, né? Quando a gente acorda, de ser melhor, de reescrever a nossa história, de pensar de uma maneira diferente, de escutar de uma maneira diferente, de falar de uma maneira diferente. Ou seja, todos os dias a gente tem a oportunidade de sermos pessoas melhores, né? E aí o Janeiro Branco vem com isso, porque uma folha em branco, onde eu vou reescrever a minha história. E o Janeiro Branco é o mês da conscientização da saúde mental. Já começa em janeiro, para quê? Para que a gente tenha um ano trabalhado aí na saúde mental, na saúde emocional, e com a saúde mental e emocional equilibrada, saudável, todas as outras saúdes também vêm se equilibrando, né? O físico, o financeiro, porque olha só, se você não tem uma saúde mental e emocional equilibrada, vamos pegar o financeiro, ele também vai ficar totalmente desestabilizado, né? E a gente falou bastante sobre saúde financeira também lá no projeto, que é importante mesmo falar a respeito, né? Porque senão a vida vira uma bagunça total. Então, tudo começa no mental. Uma coisa que você falou e que me trouxe assim, todo ano vocês prestam atenção que ao chegar em dezembro, os veículos de comunicação, eles fazem uma retrospectiva daquele ano. E é uma coisa que a gente tem que começar a olhar na nossa vida. Nós temos um ano para trabalhar. Janeiro começou como um livro que você vai escrever a sua história. E aí, no final do ano, é como. Lembra de quando a gente tinha um diário em casa, que a gente ficava escrevendo os melhores momentos, as melhores histórias? E aí, só que a gente demorava muito para ler esse diário. Se a gente faz essa formulação de todo final de ano, catar esse livro, ler, ver o que foi bom, perfeito, vamos melhorar, e ver o que foi ruim, escrever e aprender com aquele erro,
a vida vira um aprendizado mais gostoso. E eu acho que a saúde mental é isso, é você saber reescrever a sua história, é não ficar doendo naquela dor que aconteceu, acabou. Vira a página e começa hoje. Ai, Adriana, mas você não está passando por o que eu estou passando. Olha, eu já passei por coisas piores. E você também, né, Vilmara? Todos nós, né, temos a nossa história, temos os nossos pedaços, temos os nossos momentos, né? Todos, não é porque o profissional da área da saúde não tem problema? Não, claro que não. O médico não tem problema, um psiquiatra não tem problema? Não. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos desafios. A diferença é que é a maneira como cada um de nós olhamos para isso, né? Então, todas as pessoas, não existe aquela pessoa que não está passando ou nunca passou. Se você, eu costumo dizer que a gente passa por desertos, né? E o deserto é pedagógico. Então, mas o deserto é bom de passar? Não. Ali tem seca, tem sede, tem fome, tem bicho, tem frio, tem calor, tem tudo de coisa ruim, difícil para você enfrentar. Mas ele é pedagógico porque ele nos ensina. E nós, todos nós, enquanto seres humanos, um dia vamos passar pelo deserto, né? Ou seja, se você já passou, aprendeu, ótimo, aprendeu com aquilo e vai seguir em frente. Vai errar de novo? Vai, mas não no mesmo lugar. A gente não pode errar no mesmo lugar, senão não adiantou passar pela dificuldade, né? E se você não está passando, você ainda vai passar. Isso não é falar, nossa, você está me jogando uma praga? Não, é porque é o ciclo da vida. Ninguém passa nessa vida só num mar de flores, num mar de rosas, onde está tudo equilibrado, tudo tranquilo, tudo zen. Não existe. Todos nós vamos, em algum determinado momento da vida, passar por alguma turbulência. E é isso que faz com que a gente aprenda a trabalhar as nossas emoções mesmo, o nosso eu, né, o nosso caráter até, aprender com todas as dificuldades da melhor maneira possível e seguir também da melhor maneira possível, né? Então, os erros, eles são para que a gente realmente aprenda, né? Com tudo aquilo que aconteceu, com toda a nossa história, que muitos têm uma história muito trágica também, né? Com todas as nossas dores. Então, olhar para isso, aprender e seguir da melhor maneira possível, procurar ajuda, né? Na psicanálise, enfim, na terapia, na saúde mental, enfim, com o profissional que você queira, né? Os médicos estão aí para ajudar, né? A psicoterapia está aí para ajudar e muito. Então, é realmente olhar para dentro. E a gente só consegue trabalhar, né, as nossas questões quando a gente se aceita. Isso é um ponto-chave. Então, enquanto, por exemplo, eu estou olhando para alguém, estou vendo que esse alguém precisa de ajuda, mas esse alguém não aceita e não vê que ele precisa de ajuda, não adianta, né? Então, eu tenho que aceitar que eu preciso de ajuda. Eu tenho que aceitar que eu não sou a Super guerreira, né? mulher. A Mulher Maravilha, a super mulher, como eu vejo muitas pessoas dizendo, nossa, como essa pessoa é guerreira. Gente, precisa tirar isso da vida, porque acaba vindo algo, um peso maior ainda. Então, não tem que ser guerreira, não, tá? Então, a gente tem nossos momentos e a gente não é forte o tempo todo, não, também. Então, precisa parar com isso. Então, algumas pessoas não procuram ajuda porque, não, eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu vou aguentar. Ninguém aguenta para sempre. Todos nós temos limites. E quando ultrapassa esse limite, aí começa a chegar problemas e mais problemas, dificuldades e mais dificuldades, e a gente vai surtar em algum determinado momento da nossa vida. Então, trabalhe a sua saúde mental, trabalhe o seu equilíbrio emocional, trabalhe o ser saudável, né? De paz, de Vilmara, luz, enfim. quando você começa a repetir o mesmo ciclo, que você olha, você fala assim, mas eu já passei por isso. Isso já aconteceu na minha vida, eu acho que já aconteceu. Significa que você não aprendeu e você tem que ressignificar essa questão?
que a neurociência nos fala? Significa que você não está olhando para a sua vida e simplesmente está rodando aí numa rodinha, como se fosse um hamster mesmo, um ratinho que roda, 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 roda e não sabe nem o porquê que você está rodando, né? Vamos pegar, por exemplo, relacionamentos abusivos. Você já viu pessoas, mulheres, que terminam um relacionamento abusivo, aí ela encontra outro relacionamento abusivo, ela termina, ela começa outro relacionamento abusivo e assim vai. Ela nunca sai desse ciclo, ela não rompe o ciclo. Por quê? Porque aí ela prefere falar assim, nossa, eu não tenho sorte. Não, porque ela não parou e olhou para dentro. O que é que tem ali que está fazendo ela buscar o mesmo padrão? Então, padrões têm que ser olhados, trabalhados e rompidos. Porque geralmente o que acontece é a mulher que está sempre, porque ela busca inconscientemente, ninguém busca algo ruim inconscientemente, é inconsciente. Por isso que eu falei lá no começo que nós somos emoção, né? A razão só vem depois que o meu emocional está equilibrado, senão a gente nunca é razão. Então, uma criança que cresceu vendo a mãe sendo abusada pelo pai, vendo a mãe sendo maltratada pelo pai, vendo a mãe passando por dificuldades, apanhando, sofrendo todo tipo de abuso psicológico, físico, enfim, todos esses. Então, essa criança inconscientemente busca esse mesmo padrão da mãe. Aí algumas mulheres falam assim: ah, mas é normal, na minha família é assim, a minha mãe foi assim, a minha avó foi assim. Olha aí o padrão, que ela não rompeu. Então ela está continuando a mesma história. E aí a gente entra em várias questões, né? A gente entra aí no sistema familiar, né? Nessa questão sistêmica aí. Então, então minha mãe sofreu, minha avó sofreu, eu também vou sofrer, porque eu tenho que honrar a minha família, eu tenho que honrar a minha mãe, eu tenho que honrar essas mulheres. E não é assim. E isso tudo é Rompe o ciclo, pelo inconsciente. amor de Deus. Precisa romper. Viu, Mara? E agora, gente, a associação ela está olhando também a NR1. Ou seja, a partir de maio, as empresas serão obrigadas a cuidar da saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores, mas às vezes até o empresário precisa cuidar da sua saúde mental. Como que vocês estarão realizando esse trabalho? Olha, você falou algo aí que eu acho, não, eu não acho, eu penso, eu tenho certeza que é, a saúde mental, ela sempre, sempre deveria ter um espaço realmente, né, para ser olhado e respeitado. Então, olha o absurdo, a gente precisou de uma lei para falar que precisa olhar para a saúde mental, não é, né? É bem complicado de entender isso. Então, não precisa disso, gente. Então, é algo que precisaria, que já, né, deveria já estar isso assim dentro da cabeça de todas as pessoas. O tratar bem, o respeitar, né? O olhar para o outro como um ser realmente que é, né? O respeito pelas vidas, né? O respeito pela história de cada um. Isso muda a vida, isso transforma mundo, isso transforma empresas, transforma cidades, enfim, transforma o mundo realmente da pessoa e o mundo em geral. É o respeito que deveria, né, ser a base de tudo ali, a confiança, o olhar para o outro, enfim. Sabe aquela história que a gente sempre ouve, nós somos todos irmãos? Onde é que está, né? Onde é que está Essa isso? Vamos irmandade. né? Vamos todos dar as mãos, um levantando o outro. Quantas pessoas falam e levantam essa bandeira, é tudo lindo, mas na realidade mesmo, na prática, muito poucos o fazem, né? Então, a questão da NR1, muito bom, né? Pena que isso já não existe aí desde sempre, porque saúde mental é desde que existimos, e então olhar para os colaboradores, né, de uma maneira respeitosa e também os colaboradores olharem para os seus contratantes de uma maneira também respeitosa, né? Porque aqui nós temos os dois lados. Eu não vou ficar aqui defendendo só os colaboradores, não. Não, nós temos os dois lados e saúde mental é para todos. Então tem alguns colaboradores que não vestem a camisa da empresa. Então, vai ali. Quantos atestados a gente tem? Olha para as empresas.
Quantas pessoas, ai, não, quantas pessoas falam na nossa cara, eu não quero trabalhar, eu quero o dinheiro, eu quero receber. Quantas pessoas, gente, isso é falta de educação. Por isso que a gente precisa também trabalhar muito essa questão educacional, né? Que já virou algo, infelizmente, cultural no nosso país, de vamos dar um jeitinho, né? E isso está tudo errado. Então, é preciso respeito do colaborador por aquele que te contratou, porque afinal, de onde vem teu sustento, né? E é preciso o respeito do contratante para o contratado. Afinal, o contratado está ali também para te ajudar. Então, assim, precisa ter esse entendimento de que realmente um precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho nesse mundo, né? Todos Não nós, existe, não existe empregado sem patrão e não existe patrão sem empregado. E se você com trabalha certeza. por conta, como eles dizem, né? Você trabalha por conta, você tem um patrão diferente por dia, porque todas as pessoas que chamam você é o teu patrão e automaticamente você depende do salário. É. Então, essa questão do respeito é importante. Então, trabalhar a saúde mental dos colaboradores, por quê? E outra coisa que as pessoas falam muito, isso não existe. Ah, tá, olha, o seu problema é da porta da empresa para fora. Gente, isso não existe. O problema da pessoa continua com ela. Tudo bem que na empresa ela vai trabalhar, ela vai dar o melhor, mas pensa em um colaborador que está enfrentando, por exemplo, um câncer na família, a esposa, o filho, enfim. Que cabeça ele tem para trabalhar? Precisa respeitar, precisa olhar. Então, assim, ter na empresa, nas empresas, né, um trabalho com essa saúde mental, palestras, levar essas palestras voltadas para trabalhar todas essas questões, saúde mental para a liderança das empresas, para os líderes, né? Então, a gente ouve falar muito no colaborador, mas e a liderança? Como é que tá? Tá bem equilibrado? Tá saudável mentalmente, emocionalmente? Muitas vezes a empresa tem um líder ali, o empresário tem um líder ali que lida direto com os colaboradores, que ele é um verdadeiro carrasco. E aí ele perturba a saúde mental de todos os colaboradores. Muitas vezes existem pessoas que deixam o emprego, processam a empresa por conta de um único líder. O problema dele nem é com o patrão, o geral ali. Não, o problema dele é com um gerente, com uma liderança ali, que está ali para fazer um papel de carrasco, né? Porque, infelizmente, a gente sabe, né? E a gente vê isso também está ligado à falta de saúde mental. Você já ouviu falar assim: olha, você vai conhecer bem uma pessoa quando você der poder a essa pessoa, Oh, né? e Então, como eu conheço esse termo? então é assim. Agora, e esse poder não é nem algo gigantesco. Simplesmente alguém que, e isso é real, que assim, o que eu falo é porque eu já vi, não é que eu escutei, não. Uma pessoa que hoje está varrendo o pátio, amanhã ele está olhando os que varrem. Pronto, ele já subiu de cargo um pouquinho. Acabou. Acabou, ele já virou um carrasco, não, eu sou melhor que não sei quem. E isso é falta de saúde mental, né? Então a gente precisa entender e saber que nós precisamos, primeiro, ter humildade, né? Humildade é algo maravilhoso que todos os seres humanos é necessário ter, né? Porque hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei, o mundo dá volta, gente. Quantas pessoas a gente já viu que um dia estava lá no topo do topo e o outro dia estava lá na base da Da Rua base, da Amargura. não Bom, o que é? eu percebo Então, então é que a associação ela não vai trabalhar com cargos, mas ela vai trabalhar com pessoas. É isso? exatamente. É olhar o ser. Esse é o diferencial, né? E tem que ser. Porque senão a gente vai ser só mais um no meio de tantos que já estão por aí do mesmo jeito. Então a gente precisa realmente olhar o ser, né? Entender as pessoas, respeitar a história de vida de cada pessoa. Isso é importante, porque muitas pessoas agem do jeito que agem por conta de uma história trágica e não resolvida, e muitas pessoas não sabem nem o que é isso de ressignificar a minha história. Então, a gente está aqui para mostrar, para levar,
para provar que é possível você ressignificar toda a sua tragédia de vida e ser uma pessoa melhor, e ser uma pessoa onde você consegue crescer mais e mais, mesmo com todos os traumas que você teve, né? E isso é saúde mental, isso é ter saúde emocional, isso é ressignificar a sua vida de uma maneira maravilhosa, para que você possa romper e melhorar de vida cada vez mais, né? Eu gosto de dizer que a gente está aqui nesse mundo, aqui nessa terra, para vivermos o melhor. Então, se a gente não está vivendo melhor, alguma coisa está acontecendo. Vamos olhar para dentro, vamos olhar o que eu estou fazendo que não está certo, né? Senão a gente fica nessa rodinha aí o tempo todo, não quebra ciclo, não quebra padrão, não rompe nada disso e continua reclamando, né? Quantas pessoas a gente vê que só reclama? A gente não consegue nem muito ficar perto, porque bom dia, como é que você tá? Você não sabe do meu dia, que tragédia que foi. Gente, bom Meu, dia! amém. Vamos, né? Ah, Vamos mudar isso, vamos mudar essa mente. E olha só que interessante, né? A gente fala muito sobre saúde mental aqui, neurociência, cientistas, neurocientistas descobrindo isso e aquilo. Olha que coisa tão básica, isso que está lá na Bíblia. É bíblico. A saúde mental é bíblico. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Está lá em Romanos. Há quanto tempo? Saúde mental. E a gente se transforma pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Ou seja, se eu sou uma pessoa totalmente negativa, que só reclamo, 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 eu tenho que renovar essa mente para quebrar esse padrão e começar a entrar numa positividade e só agradecer. A gratidão é algo necessário na nossa vida. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. eu vi essa semana uma frase que diz assim, ó, a melhor oração é a gratidão. O quanto você tem agradecido durante o teu dia? Ou você só tem reclamado? Vilmara, eu fico feliz em ver que nós estamos no caminho certo. Dentro da associação, algumas pessoas já olharam para mim e falaram assim, Adriana, mas é a Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Por que que vocês estão batendo tanto nessa tecla de saúde mental? Então, eu te devolvo a pergunta, conselheira. Porque saúde mental é essencial. Simplesmente por isso. Sem saúde mental, a gente não tem nada. A gente precisa entender, né? O problema da questão de saúde mental é que as pessoas entendem que é uma doença, né? Como que eu disse lá no começo. E não, saúde mental é ter qualidade de vida, saúde mental é ter equilíbrio emocional, saúde mental é saber. Gerenciar muito bem as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos. Lembrando que emoção é diferente de sentimento. A emoção é algo que ela acontece, né? Ela é inerente do nosso corpo, uma reação química ali, neuroquímica, enfim, acontece ali no nosso cérebro, ela acontece. Então, eu não consigo dizer assim agora para você, nossa, agora eu estou sentindo raiva, eu vou sentir raiva. Não, porque não é assim que funciona. Então, eu preciso gerenciar as minhas emoções. Aquela raiva que vem de repente, eu estou conversando com você, de repente você fala algo que me remete a algo que aconteceu comigo lá atrás, e aí me dá uma raiva muito grande, você nem está sabendo o que que você fez, o que que você falou, porque o problema não está em você, está em mim. Isso é gerenciar muito bem as emoções. E aí depois vem o sentimento. O que que é o sentimento? Sentimento, sim, é o que fica daquela emoção que aconteceu. Então eu posso sentir raiva, e aí eu vou falar, fazer o que com a minha raiva? Eu vou pegar essa pessoa que me fez sentir raiva, eu vou passar em cima dela, eu vou puxar o tapete, eu vou fazer de tudo para acabar com a vida dela. Esse sim, aí eu estou escolhendo, que é o sentimento que ficou. Então, o sentimento eu escolho. Então, por isso que muitas pessoas passam uma vida inteirinha reclamando. E aí ela fala assim para você, mas você não sabe como foi a minha vida, mas você não sabe qual o tamanho da minha dor, mas você não sabe, porque ela escolheu ficar na dor. Não estou desmerecendo ou diminuindo dor de ninguém, porque dor é dor, não tem tamanho. A minha pode ser, eu posso ter passado pela mesma história que você, e a minha dor é de um jeito, a sua é de outro. Dor é dor, cada um tem a sua.
Mas eu posso escolher, né? Nós temos escolhas e decisões diárias. Eu posso escolher ficar na dor, vivenciar a dor, continuar na dor, ou eu posso escolher, vou sair dessa dor e vou melhorar. Vou sair disso daqui, vou trabalhar, vou procurar ajuda, vou fazer o que é preciso para que eu melhore, para que eu não fique nesse ciclo ruim que só vai levando a pessoa cada vez para um buraco maior, um abismo realmente, né? Então, saúde mental, ela é sim essencial. Eu falo assim absurdamente essa frase, porque não tem para onde ir sem saúde mental. Ela é essencial na vida de todas as pessoas, desde a dona de casa, desde a mãe, desde a enfermeira, o médico, o empresário, enfim, é essencial para todas as pessoas, né? Todos nós E, precisamos trabalhar a saúde mental. e é por isso que um dos focos da associação é toda sexta-feira nós trazermos aqui para dentro da Rota do Turismo, dentro do Fala Mulher, aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. E nós queremos fazer com que a tradição seja o cuidado da saúde mental. Mas nós sabemos também, Vilmara, que a saúde mental, que o tratamento é muito caro. E tem muitas pessoas que falam assim, ai, Adriana, ai, doutora Vilmar, eu queria fazer, mas eu não tenho dinheiro, porque nós estamos naquilo, né? Muitos desafios durante o dia, às vezes acaba o mês, e acaba o dinheiro e sobra mês. Então, nós entendemos, e o que a associação tem feito? Nós temos levado para os empresários a possibilidade deles estarem efetuando, através da destinação do teu imposto de renda, a doação para a nossa associação, como para outras entidades, mas dentro da nossa associação, a gente vai estar disponibilizando um departamento para estar cuidando da saúde mental dos seus colaboradores. Então, o empresário, ele destinou para a associação, é um imposto que ele teria que pagar, isso é fato, ele tem que pagar para a Receita Federal, mas ele vai estar destinando como doação para a associação, e ele não vai precisar colocar a mão de novo no bolso para pagar o tratamento do seu funcionário, porque automaticamente a associação estará suprindo esta necessidade. É uma forma da gente estar ajudando a sociedade e as empresas, não só de Sertãozinho, mas todo o Brasil, Vilmara. Com toda certeza, né? Precisa realmente da conscientização de todas as pessoas aí, dos empresários, né? Gente, pensa. Agora eu tô falando com você, empresário. Pensa na sua empresa. Tá, sua empresa já pode, você pode estar me dizendo, ah, mas a minha empresa já estou muito bem, eu tô, né, não preciso cuidar, precisa. Se você está bem, você vai melhorar mais. Se você não está bem, você vai ficar bem. Por quê? Uma empresa com colaboradores emocionalmente, mentalmente equilibrado e saudável só vai melhorar. Não tem como ela piorar. Então, se os seus ganhos já são bons, ótimos, beleza, mas eles vão melhorar ainda mais. E assim, e não falando somente em financeiro, falando do convívio, né? Falando de pessoas saudáveis, de pessoas ali unidas, então, indo para realmente trabalhar como se fosse uma família, porque é assim que tem que ver, não é? Eu acredito nisso. Então, se eu estou em uma empresa, eu tenho que vestir essa camisa. Então, nós somos sim uma família. E olha que bacana todo mundo vivendo bem. E, gente, isso não é fantasioso. Isso é uma realidade que pode ser alcançada e deveria funcionar assim. E não um cabo de guerra, porque como a gente vê muitas pessoas, muitos colaboradores nas empresas, tá trabalhando aqui só até eu conseguir algo melhor. Olha só, conseguir algo melhor, eu tô saindo daqui. Por que eu tô saindo daqui? Porque aqui não tá bom para mim, porque o ambiente aqui é ruim. Existem pessoas que acordam para irem trabalhar e parece que está indo para uma guerra, porque não suporta aquele lugar. Tá ali porque precisa. Então, isso não é bom. Então, é uma questão realmente de ampliar a visão, né? E é isso que eu estou sempre falando. Precisamos ampliar a visão. O mundo não é essa coisica aqui que muitas pessoas criam e vivem nessa bolota pequenininha e muitas vezes fétida, né? Então, a gente precisa
abrir isso daí, vamos melhorar isso aí, gente. É possível trabalhar a saúde mental. Tudo está na nossa mente. Se a minha mente tá ótima, olha, tá crescendo, tá positiva, imagina o tanto de coisa boa, né? Lembrando que a gente é energia. O que que a gente tem emanado? Né? Como é que tá a minha energia? Você já entrou em algum lugar que você tá bem, você sai de lá sugada? Olha a energia ruim, pesada do lugar. E eu não estou falando em questões, nossa, trabalha com o quê? Que energia que ela está falando? Gente, vamos parar com esse negócio, vamos tirar isso da cabeça, né? Preconceito. Nós somos pura energia, o ser humano. O nosso cérebro é pura energia, é uma circuitagem elétrica total. O nosso corpo é energia. Então, como funciona, né? Como eu estou, onde eu estou, com quem eu estou me ligando, com quem eu estou me conectando. Isso é muito real, é muito importante. Então, empresários, ajudem aí, né? Assim, dessa maneira, assim, a ajudar até você mesmo, porque quando eu falo assim, ajude, não que estou precisando de ajuda deles, não é isso. É uma questão de ajuda para si mesmo, né? E quando você ajuda a si mesmo, você também está ajudando outras pessoas. E falando na questão do imposto de renda, né? A gente tem que pagar, não tem? A gente tem que pagar de todo jeito. Então, vamos pagar de uma maneira que eu sei para onde está indo realmente o meu dinheiro? O que, que o meu dinheiro está fazendo? Que diferença positiva o meu dinheiro está fazendo na vida de alguém? Isso sim é uma mudança. Isso aí já começa a entrar numa questão de saúde mental, de um pensamento diferente. Eu tenho que pagar. Então, eu vou dar para quem pode. Vou dar, não, né? Porque você não está dando. Você está colocando ali para ajudar, na verdade, Você a está si doando, mesmo, mas você né? está acompanhando aonde o teu dinheiro está sendo Isso, utilizado. né? Então, é trabalhar nessas questões. Então, eu tenho que pagar, eu vou pagar, então eu vou pagar, vou colocar, eu vou investir, né? Eu penso nisso como um investimento, porque é um investimento, porque o retorno que vem é para todos, né? Porque o que eu penso, se com os projetos, né, que eu sempre tive de saúde mental aí. Se eu ajudo uma pessoa, essa pessoa vai ajudar a família dela. Se essa família for transformada, o vizinho também vai ser. Daqui a pouquinho um bairro está transformado, uma cidade está transformada. Então, é isso o que eu busco realmente, fazer a diferença positiva nesse mundo. Transformar beneficamente as pessoas. Porque não dá para continuar nesse pensamento ruim de que eu quero só para mim, tudo para mim. E Então eu vou lembrando trabalhar isso. E lembrando que Sertãozinho agora é uma instância turística. E o que a gente percebe é tipo assim, existem muitas rivalidades políticas. Gente, acabou. Agora nós somos instância turística e nós queremos fazer disso cada vez melhor. E como a gente faz o melhor? Tratando a saúde mental. Vilmara, te agradeço imensamente por essa tarde, por você estar aqui disponibilizando o teu tempo e mostrando. E caso as pessoas queiram tirar dúvidas, aqui você pode estar fazendo perguntas que nós direcionamos para os nossos profissionais. É isso mesmo? Exatamente. Pode chamar, tem um número, pode entrar em contato comigo, com a Adriana, com a associação. É, lembrando que a gente, né, se vocês, empresários, quiserem conhecer o nosso trabalho de perto, né, levar para que a gente leve as palestras, demonstre isso tudo, porque eu entendo também, peraí, vou chamar essas profissionais que eu nunca vi, não conheço, né, de repente. Então, a gente está disposta, né? A gente está disponível realmente para que vocês nos conheçam, venham conhecer a associação, venham conhecer o que a gente está fazendo, o que a gente já fazia antes, né? Então, assim, a associação, ela está aqui agora, mas a gente trabalha com projetos muito antes da associação, a gente faz toda essa questão social já há muito tempo antes, né? É, a gente só quer agora, com a associação, poder realmente crescer, porque, como eu disse lá no começo, sozinho a gente não consegue muita coisa, a gente é limitado, a gente vai até um ponto. Só que chegou daquele ponto para lá, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas dispostas,
disponíveis, com esse mesmo pensamento de mudança, de levar realmente melhorias para as pessoas, para o mundo e de realmente fazer a diferença positiva no mundo. Negativa não, porque já tem negativo demais. Vamos trabalhar isso daí. Então temos que fazer o positivo. Muito obrigada, Vilmara. Até a Obrigada. próxima sexta-feira. Até, gente. Obrigada. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.